Ainda na página 21, vocês vão prestar bastante atenção no importante saber. Chamamos de adjunto adverbial ao termo que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Então, você vai prestar bastante atenção nessa explicaçãozinha aqui, que ela vai ajudar você, certo? Olha lá, o adjunto adverbial expressa as circunstâncias em que uma situação ocorreu. Sendo assim, podemos afirmar que existem, entre outros, adjuntos adverbiais de tempo, modo, lugar, causa, afirmação, negação, dúvida, intensidade. A matéria que vai para vocês copiarem no caderno também vai ajudá-los aí a entender esse conteúdo, tá? E aí chegamos então ao Mãos à Obra, que vai trazer para gente uma história em quadrinhos do Calvin, tá? Calvin e Haroldo. Ele vai viver aí uma aventura, né? Na verdade, o Calvin, que é um menininho muito inteligente, né? Ele está vivendo aí uma aventura na imaginação dele, certo? Uma aventura que envolve alienígenas, né? E etc. Bom, aí, pessoal, na página 22 continua e vocês vão perceber que ele está imaginando tudo isso bem no meio de uma aula, né? E a professora vai chamá-lo, então, de volta à realidade, tá bom? Então, é em relação a esse quadrinho que vão ser, esses quadrinhos que vão ser as próximas questões, certo? Essa questão A vai pedir para você identificar essas duas histórias, né? Porque são duas histórias que correm juntas, vamos dizer assim. A história que se passa na imaginação do Calvin, né? E a realidade, a história real em que ele está na sala de aula. Então, você responde aí com as suas palavras. Letra B. Que fato traz Calvin de volta à realidade? Ali fica bem facinho de perceber, tá? Que elemento do texto demonstra que, apesar de voltar à realidade, Calvin está num processo criativo, dando continuidade à história imaginada. Ele vai voltar, então, mesmo depois que ele é chamado à realidade, ele volta para a historinha que ele está imaginando, tá? Então, o que faz a gente perceber isso? 2. Quais são os adjuntos adverbiais de lugar? Essa aqui também é importante, ó. Então, você vai procurar no quadrinho do Calvin adjuntos adverbiais de lugar. Vou dar uma dica, são 2, tá? E a importância que eles têm para a história. E 3, retire do segundo quadrinho um exemplo de adjunto adverbial e indique que circunstância ele transmite.